Olá, seguidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPET, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e traz para você uma conversa sobre cidadania e serviço público. E a nossa conversa de hoje é sobre educação. Por isso, nossa convidada é a Rosaura Aparecida de Almeida, supervisora de ensino e presidente da APAS, Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Vamos ouvir a Rosaura, vamos conversar com ela, vamos entender um pouco sobre a educação no Brasil e no Estado de São Paulo. Vamos lá. No nosso programa de hoje, vamos ter uma conversa com uma supervisora de ensino aqui do Estado de São Paulo. Não só supervisora de ensino aqui no Estado de São Paulo, presidente da APASE, Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo. Então, é uma conversa muito interessante sobre educação, muito importante para cada um de nós que vamos assistir depois esse programa. Rosaura, primeiro, o que é supervisor de ensino? Qual a função do supervisor de ensino no sistema educacional? Obrigada, Gozi, muito obrigada pelo convite, né? Dou aqui um abraço carinhoso a todos aqueles que nos assistem. E, assim, a supervisor de ensino, ou supervisora de ensino, né? Ou educacional, dentro da estrutura do quadro do magistério da rede pública estadual, ele pertence ao que que é denominado na estrutura de cargos como suporte pedagógico. Então, ele é um cargo que ele está alocado nas diretorias de ensino, que são órgãos de média complexidade, né? Na verdade, funcionam na relação entre a Secretaria de Educação e as escolas de um determinado território. São 91 diretorias de ensino no estado de São Paulo, e a supervisão ela faz o papel do Estado no controle do sistema educacional. Então, a gente acompanha escolas públicas de educação básica e escolas privadas de educação básica, né? E a gente, na verdade, avalia, propõe políticas públicas, tanto na implementação junto às escolas, como na alimentação aos órgãos centrais de questões de funcionamento das escolas ou da implementação dessas políticas públicas. Em resumo, é mais ou menos isso, Gozi. Então, na escola nós temos os professores, temos o diretor da escola, aí vem o supervisor de ensino, ligando isso à Secretaria da Educação. Ficou uma novidade para mim, eu achei que era só as escolas estaduais. Não, vocês também examinam a questão do ensino nas escolas particulares. Então, portanto, também, muito mais abrangente. Isso, as privadas de educação básica, elas só podem atuar na educação com autorização e controle de qualidade do Estado. Então, nós é que fazemos esse papel em nome do Estado. Portanto, nós temos uma função de sistema, né, porque trabalha em todo o âmbito educacional, e também uma função de Estado, né? A gente exerce o papel do Estado naquela localidade. Imagino, com tudo que está acontecendo na educação, vocês estão muito preocupados, não é isso? Bastante, bastante. Pois é, vamos falar sobre isso. Mas eu queria primeiro que você falasse da sua entidade, a APASE.
Então, a APASE, ela é um sindicato que surge lá, na verdade, surge como associação, lá em 1981, né, quando os supervisores de ensino, diferente de outras localidades, aqui no estado de São Paulo, houve uma estrutura sindical que não abrange todos os profissionais do magistério num sindicato único. Né? Então, cada categoria profissional se organizou no seu próprio sindicato, inicialmente em associações, porque nós, servidores públicos, não podíamos, né, fundar sindicato. Então, em 1981, a APASE surge como uma necessidade dos supervisores de ensino à época de terem uma entidade que defendesse as características da especificidade destes profissionais, né? Então, surge a APASE enquanto associação, por isso a nossa sigla, inclusive, né? Que a gente mantém. E depois da Constituição de 88, com a democratização e a possibilidade dos servidores públicos de também fundar sindicato, a APASE é transformada em sindicato. Nós temos aqui, no estado de São Paulo, o Sindicato dos Professores, que é a POSP, o CPP, que é uma entidade associativa dos professores, e nós temos a UDEMO, que também é sindicato e que representa diretores de escola e diretores escolares, né? Então, na estrutura de cargos, nós temos professores, diretores e supervisores de ensino por concurso público. Então, os aposentados também estão com vocês, da categoria de Sim. vocês? Sim, o Sindicato APASE tem em torno hoje de 2.800 associados. Destes, em torno de 70% a 72% são aposentados, o que representa mais ou menos em torno de 70% dos aposentados como supervisores de ensino associados ao sindicato. Em relação aos supervisores da ativa, né, então, que corresponde em torno de 30% da nossa base, nós temos, por cargo, 1.545 supervisores espalhados aí em todo o estado. Destes, em torno de 40% são filiados ao nosso sindicato, Gozi. Então, a gente é um sindicato com uma base territorial bastante, como fala, difusa no sentido de abranger todo o estado, mas bastante representativo em termos do percentual de filiados, né? Então, a gente guarda uma identidade muito grande com a nossa base. Você falou em 1.000 e poucos na ativa? São 1.545 cargos. Muito pouco, né? Pelo tamanho da responsabilidade do Nosso trabalho. estado inteiro, quantas escolas nós temos aqui na capital e depois espalhada pelo interior? Então, os módulos de supervisão, eles estão bastante fragilizados, necessitaria da criação de cargos para ampliar, né, esse quantitativo e dar conta de todas as tarefas da supervisão de ensino, né? Faz muito tempo que vocês não têm concurso ou tiveram concurso? Nós tivemos um concurso público que foi autorizado no último ano de governo, em 2018, que demorou para se efetivar, enfim, para fazer a primeira chamada. O governo que o sucedeu foi bastante resistente ao concurso público, a gente já detinha mais de 50% dos cargos disponíveis, precisamos entrar com ação, né? E depois, dos cargos divulgados em concurso público, os últimos que escolheram cargos, os últimos 79 que escolheram cargos, escolheram em novembro de 2022, e assim a gente está falando do quantitativo de edital, tá? E até hoje, o atual governo não os nomeou. Então, a gente, assim, do quantitativo de 372 cargos divulgados em edital, a gente teve aí chamadas em 2021,
né? Praticamente em 2022, a nomeação de só parte dele, então o governo ainda não cumpriu o próprio edital do concurso. No meio disso tudo, transformou os cargos, né? Por conta da reforma do quadro do magistério, né? Transformou a nomenclatura e critérios de ingresso, com um concurso válido, né? E com pessoas classificadas aguardando chamada. Então, a gente está aí no que a gente pode chamar numa situação bastante delicada em relação à continuidade, né? Porque a gente está convivendo com duas nomenclaturas de cargos para as mesmas atribuições. É a outra nomenclatura? Supervisor educacional, e o supervisor educacional, ele recebe por subsídio, né? Não por vencimento. O supervisor de ensino recebe por vencimentos, dentro daquela estrutura de carreira, com quinquênio, sexta parte, né? O supervisor educacional, ele recebe por subsídio, não existe perspectiva de concurso para supervisor educacional. A gente gostaria que houvesse um aproveitamento dos aprovados no concurso, é uma das nossas reivindicações, né? Para completar aí em torno de 500 vagas que a gente tem disponíveis, e a gente tem em torno de 1.500 classificados que ainda nem foram convocados, né? E o concurso, ele tem validade até o começo de 2024. Então, estamos com um São concurso todos válido. efetivos, né? São todos os 1.540 são cargos de carreira, tanto educacional como supervisor de ensino, né, que a gente está convivendo nessa, porque a lei que foi aprovada, ela fala o seguinte: quando eu, enquanto supervisora de ensino, eu posso migrar para este novo cargo, para esta nova carreira, abrindo mão da estrutura com quinquênio, sexta parte, e ir para a carreira por subsídio, né? Eu posso fazer essa migração. E toda vez que um cargo se torna vago, um cargo de supervisor de ensino se torna vago, ele é automaticamente transformado num cargo de supervisor educacional e atualmente preenchido de forma provisória com colegas da estrutura da carreira que ascendem por designação. Vocês têm discutido a questão, não vamos nem falar do Estado de São Paulo por enquanto, mas no Brasil, vocês não estão contentes com o encaminhamento da educação no Brasil, estou certo? Então, temos questões, assim, a gente, inclusive, Cosi, vou até aproveitar, a gente tem um fórum dos especialistas, né? Fórum Nacional dos Especialistas, que se reúne periodicamente, a PASE está secretariando esse ano. Agora, na primeira semana de outubro, os nossos colegas do Rio Grande do Sul, de Minas, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, virão para São Paulo para a gente discutir o que são os especialistas, né? Depende do Estado, tem uma nomenclatura. Então, tem os inspetores educacionais, os administradores, os orientadores educacionais, a gente se reúne e discute, e a gente lança uma carta que reflete os nossos debates. E a gente, assim, ano após ano, né, a gente vem denunciando e se posicionando em relação às questões que nos afetam. Quais são, né? A garantia de que os especialistas tenham a sua especificidade, né? Que eles não sejam, a garantia de concurso público, a garantia de pagamento por vencimento, a gente discute muito a questão do confisco de aposentadorias, porque infelizmente não foi só no estado de São Paulo, né? Isso tem acontecido em muitos. A ideia de que determinadas profissões dentro da estrutura educacional passam a ser
ser funções gratificadas e não de carreira, né? Então, assim, são inúmeras lutas nacionais que a gente tem, e agora, né, que é a mais pungente, né? A gente tem duas questões, né? A CONAI, que estamos aí, que vamos falar um pouquinho sobre ela, e, e algumas legislações de regulamentação, a própria reforma do ensino médio, né? Então, a ideia de que a gente precisa revogar os itens desta reforma, principalmente a precarização que se transformou a formação básica dos estudantes no final da educação básica, né? Na conclusão da educação básica. Fico pensando no que foi a minha educação, viu? Porque eu terminei o ginásio, eu poderia escolher entre científico ou, como chamava? Clássico, né? Eu não Isso. tinha nada a ver com científico, então fui para o clássico. Tive filosofia, tive história, geografia, artes, né? Eu imagino que hoje eu estaria perdido, não? Isso, Sai. essa reforma, porque se a gente for olhar assim a fundo essa reforma, né? Eu não tive o seu privilégio, né? Eu peguei o acordo MacUSAID aí, a 5692, o tecnicismo, né? A estruturação da educação no período da ditadura militar, né? Eu vou para o ensino médio quando tem aquela abertura, porque então o que acontece no período lá da ditadura militar? Que essa reforma de ensino médio tenta reinventar sobre outra roupagem, né? A gente pega e assim o antigo segundo grau, né? O antigo segundo grau, ele passa a ser ou técnico ou ele tinha uma ideia de formação para o mercado de trabalho numa determinada área produtiva. Então, você tinha lá 3 áreas, você tinha as humanidades, que era para comércio e serviços, você tinha a parte de agricultura mesmo, né? A parte mais, e a parte mais para a indústria, então você tinha o setor primário, secundário e terciário, que foi esse período, né? E depois a gente resgatou no final dos anos, no meio dos anos 80, teve um resgate já na redemocratização, né? E o que foi chamado de final ou segundo grau propedêutico, que é essa coisa de você ter um final da educação, que hoje a gente chama de educação básica, mas na época era primeiro grau, segundo grau, né? Um segundo grau que fornecesse uma sólida formação geral aos estudantes e que voltou, né? Eu cheguei a ter novamente filosofia, né? E voltaram as disciplinas que foram expurgadas durante este período do grande acordo MacUSAID, né? Que daí não podia ter história, geografia, principalmente da área de humanas, né? Sociologia e filosofia. Tinha que ter educação moral e cívica, organização social e política do Brasil e estudo de problemas brasileiros, né? Que foi isso que a gente chama do golpe na educação nesse período, né? Mas parece que agora também a tentativa era de não ter as disciplinas de humanidades, né? Por isso que eu estou falando que a reforma lá, né, que vem a partir de uma medida provisória no governo Temer, né, e que é mantido, e aqui no estado de São Paulo, o Rossielli, que tinha sido ministro do Temer, ele vem para a Secretaria de Educação e ele trata de implementar logo os itinerários formativos, né, mas os itinerários formativos propostos pela reforma do ensino médio lá do governo Temer, medida provisória que depois se torna lei, né, e que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, principalmente no final, né, porque tinha aí uma disputa
por chegada, né? A política de cotas, quer dizer, vinha vindo com algumas políticas de ampliação da obrigatoriedade de ensino e de acesso ao ensino superior. Então, tem aí uma demanda por mais vagas no ensino superior, e aí, lá no governo Temer, se resolve isso com essa reforma, fazendo quase que uma reedição. Eu falava na época, parece uma reedição do acordo MEC-USAID lá dos anos 70, do meio dos anos 70, pelas suas características de redução da formação básica, de transformação daquilo que não é de uma formação global do estudante, mas de uma instrumentalização, quer dizer, todo conhecimento passa a ser mais instrumental para que ele possa exercer uma profissão, não uma profissão, na verdade, um trabalho, né, para o mercado de trabalho, né, porque a gente não está falando em formação profissional, né? A impressão é assim, não pensar, não é? Pensar é ruim, Isso, não é isso? Então, isso, faça isso. alguma coisa, mas não fique pensando. Não, exatamente, Então, Gósi. digamos, Essas disciplinas, né? Essas disciplinas não ensinam para o mercado, né? Para o é, mercado é preciso aquilo que o Foucault chamava de corpos dóceis, né? Para o mercado é preciso pessoas que tenham um projeto de vida e não um projeto de sociedade. Pensa assim, né? Eles precisam ter resiliência, né? Precisam desenvolver a competência da resiliência para aguentar a reforma trabalhista sem se revoltar com a precarização das próprias condições de vida e trabalho, né? Então, você vê o tempo todo essa disputa, né? Esta condição que é dado para a educação. E que agora a gente está na disputa, né? A gente está com o governo em disputa e que a gente precisa ter aí ações para poder entrar firme na disputa para a gente resgatar uma educação humanista, como falava o Paulo Freire, né? Uma claro, educação claro, para a formação de mentes e corações para um outro mundo que é possível, né? Um mundo mais claro, solidário, mais justo, mais, né? claro. Com mais equidade social, né? E você está vendo o esforço do governo em fazer essa modificação, governo federal? Sim, e colocar isso em disputa. De que forma, Gozi? A convocação extraordinária da Conferência Nacional de Educação, se eu puder já entrar Pode falar, nesse sim, ponto, claro. porque, assim, você sabe, desde a Constituição de 88, que a Constituição de 88 ela vem no bojo da abertura democrática no país. Sim, Então, ela está permeada da desconfiança de um Estado autoritário, né? E permeado da necessidade de participação e de controle deste próprio Estado. Este espírito imprime na Constituição de 88, que a gente chama, né, eu não lembro quem foi que apelidou, eu acho que foi o próprio Ulisses Guimarães, que isso, fala Constituição Nadam. cidadã, né? Por quê? Porque tem assim, dentro dela, dentro do bojo dessa Constituição, tem muitos artigos, principalmente nas áreas sociais, que tratam da participação e controle do Estado pela população de forma direta, e não só de forma indireta pelos representantes. Destas estruturas, a gente tem conselhos, a gente tem fóruns, no caso da educação se estabeleceu fóruns também, mas a maior parte das políticas públicas é com conselhos e conferências. Então, as conferências são um instrumento de participação da sociedade organizada para determinar, para deliberar sobre diretrizes para políticas públicas de uma determinada área. E as conferências de educação, né, a gente tem conferência de saúde, conferência de assistência, conferência de saúde do trabalho, enfim, né? A saúde que inaugurou isso lá desde o começo dos anos 90, né? Mas a gente tem na educação, a gente teve em 2014, 2012 e 2014, conferências muito importantes e que delinearam a política que virou a lei do piso do magistério, a questão da lei que fala que precisa ter carreira, por exemplo, na questão da qualidade do trabalho, né? Do trabalho
dos profissionais de educação, né? As conferências, elas embasaram o Plano Nacional de Educação, que completa o seu ciclo de 10 anos em 2024. Em 2018, volto a falar, durante o governo Temer, e 2022, durante o governo Bolsonaro, que as conferências elas acontecem a cada 4 anos, houve assim, quase que um impedimento e assim, quase que elas não aconteceram, e aí, porque houve, assim, o Fórum Nacional de Educação, as entidades representativas foram expulsas do fórum, eles reorganizaram o fórum, o Conselho Nacional de Educação, e, portanto, as conferências acabam tendo essa característica de esvaziamento da discussão, esvaziamento da participação, a de 2018 e a de 2022. O movimento popular, o movimento de trabalhadores, enfim, criam os fóruns populares, e tanto em 2018 como em 2022 fizemos conferências populares de educação paralelas às conferências nacionais pouco representativas. Maravilha! Nós estamos quase no fim, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. O Estado de São Paulo está na contramão de tudo isso na educação, né? Olha, com muito custo, a gente está fazendo as reuniões do Fórum Estadual de Educação, sustentado basicamente pelas entidades, com muito custo agora, porque o governo federal já lançou o decreto de convocação da Conferência Nacional. Para participar da Conferência Nacional, antecedem conferências municipais, regionais e a estadual, para tirar os delegados para a Conferência Nacional, né? Então, com muito custo, o atual governo ele se propôs a participar, mas ele não está assumindo. O governo do Estado de São Paulo deveria assumir principalmente a infraestrutura de uma conferência estadual. Por quê? Porque o Plano Estadual de Educação também não está cumprindo as suas metas, né? E é um governo que neste período, na última gestão, assim, também tem sido resistente ao debate público para estabelecer. Ele tem voltado atrás de algumas situações em função da pressão popular e da pressão que vem sofrido, dados absurdos que a gente tem acompanhado. Chegamos ao fim do nosso programa, que daria ainda uma conversa com você de mais meia hora, 1 hora. Mas vamos acabar dizendo assim, a educação é muito importante e vai vencer esta parada para melhorar o Brasil, com certeza. Sem dúvida, Gósi, agradeço a oportunidade, né? Porque a escola e a educação sempre vence. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que conversa com você sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.